Já pode jogar uma pergunta polêmica? Deve. A cara do... Essa é minha. Não sei o que é. Eu tenho muita curiosidade de saber algumas... você, né, que trabalha especificamente com isso, né, com mais essa parte trabalhista e penal. Eu fico tentando entender assim, se vocês, como advogado, têm um crivo na hora de escolher um cliente ou não. Por exemplo, a gente estava brincando aqui, mas era algo que eu já queria falar. Você falou, do Lionel Messi, sim, mas do Daniel Alves, não. Você tem esse crivo, assim, olha, não, esse tipo de defesa eu vou pegar, essa não. E esse advogado que vai defender uma pessoa que cometeu um crime, assim, gente, nem estou falando do Daniel, eles ainda estão averiguando tudo, né? Nem estou querendo julgar nem nada, enfim, a gente vê pelos frutos, né, o que aconteceu. Esse tipo de advogado, como que é? Ele escolhe essas pessoas, ele fala, não, apesar da pessoa assim, ser acusada, mas eu vou lutar pelos direitos dela dentro do país. Como que é? Me explica isso, que isso sempre me deixou um pouco... Pri, eu exatamente assim, tanto eu quanto a Ana Vitória, então sempre que eu falar na primeira pessoa, eu estou referindo ao escritório, eu falo sempre que a formação humanista do advogado, às vezes, ela sobrepõe a técnica. Né? Então, eu sempre procuro ser um pouco humano, um pouco mais humano na escolha de um cliente. Tem algumas questões que eu não advogo sob nenhuma circunstância, isso é pessoal meu, formação minha, mas não critico de forma alguma o advogado que faça. Eu acho que assim, defesa, quem cometeu o pior dos crimes merece defesa. Né? Então, que se for pagar por algo, que pague ali dentro do estrito cumprimento. É um pouco reacionário a gente falar estrito cumprimento da lei, né? Parece soar um pouco reacionário, mas é exatamente isso. Eu acho que... É o direito, né? Exato. Eu acho então, eu até tomei cuidado com as palavras, né? Porque eu quis dizer assim, às vezes as pessoas escutam e falam, mas tem pessoa que não merece. Assim, tudo bem, a gente tem essa questão pessoal, né? A gente olha e fala, meu Deus, essa pessoa não merece. Mas dentro do país que ela tá, ela tem leis ali que... É o direito em qualquer circunstância. Então, até na extrema ali, né? Eu li um artigo, eu me lembro muito bem isso, eu li um artigo no meu primeiro ano de faculdade, 2015, que ele foi escrito por um advogado criminalista muito famoso do Brasil, que ele fala que a vida é um jogo de máscaras. Ele falava sobre isso. Por quê? Às vezes a gente vê uma pessoa sendo processada, respondendo a um processo, às vezes com uma pena alta, pesada. A gente, em casa ali da televisão, a gente chega a ter até um regozijo íntimo, né? Sim. Que bom, que pagou, mereceu. Mas a vida dá nega e tira. E amanhã isso pode acontecer com a gente. Exatamente. E aí a gente veste a máscara do devido processo legal, aí a gente quer que seja respeitadas as garantias constitucionais, aí a gente quer... Então, é esse jogo de máscara. Então, às vezes, quando a gente deu exemplo que, claro, brincando, e eu não vou emitir nenhum juízo de valor sobre o processo do Daniel Alves, que sequer a gente tem conhecimento real sobre isso. A gente vê o que a mídia expõe, mas a gente não sabe exatamente, né? Mas, assim, a princípio, a gente chega a ter um regozijo íntimo, né? Que bom, fez o que merece pagar, merece estar preso. Mas, espera aí. Pode acontecer com qualquer um de nós. Nós não sabemos, de fato, o desenrolar daquilo, o que é verdade, o que não é. Sim, então, eu acho sempre muito prematuro a gente ter essa visão de que uma pessoa não merece defesa. Todo mundo merece defesa, eu acho. Eu ainda mais do que todo mundo, eu tenho essa veia da defesa que eu acho que todo mundo merece defesa. Pelo menos ali dentro das leis, né, que a gente estava comentando. Exato. Tal, né, que ela é garantida ali. Eu tenho cliente que realmente, às vezes, cometeu algum fato típico antijurídico ali, cometeu um crime e vamos defender para que ele não responda nem a mais nem a menos. Sim. Então, é o justo. Então, é um crime que tipifica numa pena de 4 anos, por exemplo. Então, tudo bem, vai responder pelos 4 anos. Nada mais que isso, não pode por ser exemplo. 5, né? Entendi. Porque senão está tendo alguma coisa... E também não pode ser 3, porque senão não cumpriu. A pena não cumpriu a função dela ali de ressocializar ou de fato penalizar a pessoa pelo ato delitivo. Então, o cumprimento da lei, eu falo que é sempre o melhor caminho. Então, cumprir a lei é sempre o melhor caminho nesses casos. E a defesa, às vezes, ela se restringe a isso. A defesa, nem sempre ela vai buscar absolvição. Né? Então, às vezes, a gente tem caso, na maioria dos casos, inclusive, em que a confissão ela minora a pena. Então, uma pena que seria um pouco mais branda, ela confessa, o réu sendo confesso, ele tem uma diminuição de pena. Entendi, já trabalha com essa confissão. Então, no caso, assim, vamos usar um exemplo hipotético. Cometeu um crime, então
cometeu. Tem provas, cometeu. Então, vamos lá, confessa primeiro que já é melhor. A gente já começa uma defesa melhor ali, já diminuindo algumas